Fala pessoal, tudo bem com vocês? Franklin aqui na área. Hoje eu quero trazer uma grande novidade. Olha só, hoje, 4 de novembro de 2022, como você pode ver aqui embaixo. Hoje foi lançado o novo sumário de publicações do SINAP. Para você que já conhecia aquele tradicional sumário de publicações divulgado mensalmente pela Caixa Econômica Federal, trazendo informações acerca do SINAP, que não é só uma tabela, tá, como muitas pessoas falam, e sim um sistema que tem muitas informações técnicas por trás daquelas tabelas finais com os custos que a gente costuma ver por aí. Então o SINAP agora está trazendo a partir de novembro, da publicação de novembro de 2022, né? Que no caso vai refletir outubro, né? A próxima referência. Está trazendo um novo sumário de publicações. Então você que é engenheiro civil, arquiteto ou profissional da construção civil, que trabalha com planejamento, orçamento, execução de obras, olha só, vem muita coisa boa para você aí, porque as informações estão cada vez mais organizadas para você entender muito mais sobre o que o SINAP traz, tá certo? Por trás daqueles preços que a gente já vê. Então, pelo que eu já pude entender, e eu não vi tudo a fundo ainda, pelo que eu pude entender, mensalmente vai ter uma publicação, né, como havia anteriormente, só que agora de uma forma mais organizada até. O sumário de publicações anterior, ele era uma página, duas páginas, basicamente, acho que duas páginas, que traziam informações ali, você precisava dar um zoom, procurar com, às vezes, um pouco de sacrifício, era uma tabela. Era uma planilha que tinha algumas informações em forma de link e você tinha que procurar ali as informações que você precisasse. Agora, pelo que eu estou vendo aqui, as informações estão mais organizadas e intuitivas. Você pode, continua sendo um PDF, né? E você pode navegar por esse PDF através das páginas, normalmente, ou através de links. Você pode ir clicando em um link e outro e ele vai abrindo, né, outras abas, outras informações. Então, vou passar aqui boa parte deles e aí você vai ficar encarregado de procurar mais informações, tá certo? A respeito disso, ao longo dos meses aí, ao longo dos próximos dias, eu posso estudar mais e trazer o que eu achar que mudou para bem melhor, assim, que vai ajudar bastante a gente, tá certo? E aí qualquer coisa você já vai deixando aí nos comentários para a gente conhecer melhor sobre o novo sumário de publicações do SINAP. Essa é a primeira página, tá? E a partir daí a gente já tem uma introdução falando do novo sumário. E essa é a principal página que você vai conhecer quando você vier da primeira página e clicar lá naquele botãozinho iniciar. Então você tem os relatórios mensais e notas divulgadas, insumos e composições, metodologias e encargos, consulta pública, sumários e palestras, demonstração de uso e cadastro e contatos, né? Todas essas informações tinham lá naquele outro sumário de publicações, só que de uma forma mais misturada. Aqui ele categorizou e organizou. Eu não vou clicar em nada aqui porque ele vai pular de uma página para outra que já está organizado. Eu vou passar em todas as páginas para não ter prejuízo. Se eu não estou enganado, são 42 páginas esse sumário. Então eu vou passar aqui até de uma forma um pouquinho mais rápida, que é para a gente não ficar com o vídeo muito longo e aí você vai se aprofundar, né, quando você precisar de mais informações. Então, de cara aqui, a gente já tem os relatórios que são divulgados mensalmente para cada estado, tá? Então ficou até mais fácil, ficou mais intuitivo. Você vai passar aqui, você vai clicar no estado que você quer baixar os relatórios mensais e automaticamente já vai direcionar você para a Caixa Econômica, para o site da Caixa Econômica Federal, exatamente lá na seção onde você clicou aí, né, correspondente ao link que você clicou. Insumos e composições, então se eu clico em algum daqueles itens ali que a gente vai passando, ele vai navegando aqui entre essas páginas, tá? Então, insumos e composições, você tem os insumos, as composições e você tem o catálogo de referências do SINAP, tá? Basicamente você tem um relatório só com insumos, só com composições, obviamente, como está colocando aqui, e você tem um catálogo que traz a referência desses dois tipos de itens aí. Para quem, só para a nível de informação, o insumo é a parte indivisível que a gente tem dentro de uma composição, tá? É como se fosse uma composição que você não consegue abrir.
E a composição, como o próprio nome está dizendo, são vários itens compostos de... compostos, ó. São vários itens que podem ser composições também, e essas a gente chama de composições auxiliares, e insumos, tá? Que juntando todas essas informações, somadas, elas geram uma composição, que tem um nome, uma unidade e um preço unitário, e um código. A seguir, a gente tem ficha técnica de especificação de insumos, manutenção de insumos. São informações para você avaliar quais são os documentos técnicos por trás daqueles insumos, e aí você tem também o código, descrição, unidade desses insumos que você desejar consultar. Aqui, já na seção de composições, você tem as composições de serviço em forma de cadernos técnicos, ou seja, a explicação por trás de como aquela composição foi mensurada, tá certo? Em breve a gente vai ter composições paramétricas, a gente vai ver páginas a seguir. Bem legal essa ideia de composições paramétricas, que é para você fazer um orçamento mais, vamos dizer assim, menos aproximado, com um grau menor de precisão, mas que aí você vai fazer ali estudos de avaliação financeira de alguns itens, talvez até de uma obra, talvez, não sei, dependendo da complexidade, como aqui mesmo está dizendo, em breve, a gente ainda não tem tudo bem definido sobre o que seriam essas composições paramétricas. Mas vai dar para você trabalhar de uma forma mais genérica, com alguns orçamentos que você não precisa, naquele momento, de tanta precisão, tá certo? Planejamento de atualizações e criação, ou seja, o SINAP vai ficar mantendo a gente informado sobre o que tem aí por vir, e a gente já tem alguns documentos do SINAP que falam, sempre antecipam de alguma forma o que tem por vir. Então, esse próprio sumário de publicações eu já sabia que ele estava para surgir, né? E aí, agora eu estou muito entusiasmado, por isso que eu estou gravando aqui, logo depois que eu vi isso aqui, estou gravando esse vídeo aí para vocês conseguirem ver em primeira mão. Manutenção das composições, para você ver também as atualizações que vão surgindo acerca dessas composições. No caso do planejamento e atualização das criações, a gente tem aqui esses processos aí que vão ser datados, vamos dizer assim. A gente já tem datas de 2022, 2023 e por aí vai. E aí o que é que a gente tem? Categorização das composições. Aí aqui ele está dizendo o que está em atualização, o que está em criação. Então você já consegue dar uma olhada aí, que vem muita coisa nova pelo SINAP. Então o SINAP tem chance de crescer muito. E pelo que eu estou sentindo nos últimos meses aí de atualização, acho que até em especial após a pandemia, o que a gente tem de obras rodoviárias, acho que está perdendo um pouco de peso dentro do SINAP. O SINAP está se afunilando cada vez mais, posso estar enganado, mas tem algumas alterações nas composições de insumos asfálticos, que, pelo que eu estou sentindo, está havendo ali algumas alterações que está retirando um pouquinho mais das informações que vinham, pelo menos do jeito que vinha. Pode até ter os mesmos dados, mas de outras formas. Já teve mês de publicação que eu não consegui encontrar, eu acho que CM30, RR, em algum desses meses aí. Não sei porquê, há um tempo atrás. Então tem algumas coisas em etapa de criação também. 2023 a gente já tem um calendário aí também já categorizado por algumas etapas, né, de obra. Então a gente vai ter estruturas de madeira. Eu tinha visto, acho que estrutura de aço há uns dias atrás, mas era de paramétrico, era de composições paramétricas. Mas enfim, então a gente já está vendo aqui o que está em atualização, o que está em criação. E é importante isso, atualizar sempre, tá certo? Cadernos técnicos, no caso. Então, mais uma vez aqui, os cadernos técnicos muito bem organizados, né, categorizados aqui por etapa de obra, que a gente chama de classes, tá, das composições, lá dentro do sumário, lá dentro dos cadernos técnicos. Serviços preliminares, canteiro de obra, enfim. Agora ele vai destrinchar para cada categoria daquela, para cada classe ou etapa de obra, né, e ele vai destrinchar aqui o que é que a gente tem, trazendo sempre caderno técnico
e conhecendo o SINAP. São, vamos chamar de dois documentos diferentes. O caderno, que aqui não está trazendo caderno técnico, mas é conhecido como caderno técnico, ele traz informações de uma forma mais técnica, um pouco mais detalhada e mais técnica, e o Conhecendo o SINAP, um pouco mais lúdico, que é para você visualizar ali, entender como é que é o processo, não só da composição, mas da execução daquele serviço, de forma mais lúdica, traz mais imagens, então é bem interessante isso aí também. Infraestrutura, e aí a gente vai passando, né? Superestrutura, vai passando, segue. Então são muitas páginas que são repetidas porque estão categorizadas essas, como é que eu posso dizer? Essas classes das composições, tá? SPDA, revestimentos, forros, ligações prediais, e aí 42 páginas, então não são 42 como eu havia falado, estava curioso com isso aqui. Aí a gente vem para metodologias e encargos, aí são aqueles documentos que embasam a forma a forma como o SINAP trabalha os seus cálculos, tá certo? O que leva em consideração, o que não leva em consideração, mão de obra, equipamento. Então, é muito interessante você conhecer também o livro de metodologias, que é um clássico do SINAP, cálculos e parâmetros também, histórico de encargos, correspondência com a NBR 15965. E aí ele traz aqui mais um pouquinho de detalhes quando a gente clica em algum daqueles links. Consulta pública, para você verificar o que está em aberto, né? O SINAP sempre ouvindo as pessoas que são da área. Você pode se cadastrar, você pode enviar e-mails também para a Caixa Econômica, solicitando informações ou passando algumas informações. O SINAP é bem atencioso com relação a isso, tá? O pessoal da Caixa Econômica. Seminários e palestras. Ultimamente o SINAP tem apresentado, junto ao CEBIC especialmente, Sinduscom. Aqui no meu estado já teve, já assisti essas palestras em outros estados também. Tudo online, tá certo? Você só precisa se inscrever. Então é bem interessante. E agora você tem, pelo que eu estou sentindo aqui, um calendário bem interessante aí para que você possa se cadastrar com antecedência e ir participando desses eventos, tá certo? Demonstração de uso do SINAP, e aí ele traz habitação, equipamentos que são, pelo menos no sumário de publicação anterior, eram exemplos de orçamentos dessas áreas aí, tá? Talvez tenha continuado do mesmo jeito, repito, não abri nada a respeito desse sumário de publicações ainda. Habitação, equipamentos urbanos, então tudo isso aqui são exemplos, tá certo? Olha só, casa térrea 219 metros quadrados, casa com 43 metros quadrados, bloco de 4 pavimentos tipo, aqui anteriormente não, para frente, quer ver? Centro de Referência Assistência Social, que é o CRAS, Unidade Básica de Saúde, quadra poliesportiva. Então, para quem precisa de um norte aí para esses tipos de equipamentos públicos, especialmente, para essas casas populares, o SINAP dá um exemplo de uso, tá certo? Em caso de orçamentos utilizando o sistema, esse banco de composições. Aqui, cadastro de contato, como eu falei, você pode se cadastrar para receber informações em primeira mão, ou você pode entrar em contato para mandar alguma dúvida, mandar e-mail com alguma dúvida, mandar alguma sugestão. Repito, o pessoal da Caixa Econômica, da seção do SINAP, tem sido bem atencioso com relação aos e-mails que eu já mandei ao longo desses anos, tá? Que eu venho acompanhando o desenvolvimento do SINAP. Estou muito satisfeito. Aqui tem algumas informações e é isso. Se você está mais curioso, procura lá o site da Caixa Econômica, tá certo? Coloca no Google sumário de publicações e eu acredito que a partir agora da próxima divulgação que vai acontecer ainda em novembro, em relação a outubro de 2022, a gente já vai ter o sumário de publicações com cara nova, tá bom? Do SINAP. Então, muito obrigado por assistir. Qualquer coisa, deixa um like aí, deixa um comentário e vamos batendo um papo. E me diga se você
gostou dessa atualização do Sinap, né? Muito importante você dizer que gostou, porque afinal de contas não tem valor nenhum se isso aqui não for para agregar, né? Não tem valor nenhum mesmo, tá bom? Então, qualquer coisa, estamos à disposição lá no Engenharia de Mais e Orça Mais, tá certo? No Instagram.